Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai estar falando sobre equação do primeiro grau, tá? Foi um pedido que eu recebi. Eu sempre falo para vocês, se vocês quiserem algum assunto, coloca lá. Ou entre em contato comigo, quem tem meu contato, coloca lá no canal, que na medida do possível eu vou criando os conteúdos, tá bom? O pedido foi de equação do primeiro grau. Então vou fazer um resumo bem sucinto aqui de equação do primeiro grau, tá bom, pessoal? Que vem a ser uma equação do primeiro grau? É uma igualdade que tem uma incógnita, que no caso aqui é o x, tá? Eu coloquei aqui o formato de uma equação do primeiro grau, ax mais b igual a zero, que esse a ele pode ser qualquer valor diferente de zero, tá? Qualquer valor real diferente de zero, porque se o a for zero, quando eu multiplicar pelo x aqui, eu sumo com a incógnita. Zero vezes x vai dar zero, vai ficar só o b. Então, para ser uma equação, eu vou ter que ter esse x aqui, tá? Pode ser x, pode ser outro número, mas como a gente está começando, a gente sempre coloca x, tá? Mas é uma letra qualquer, tá bom? E A e B são valores reais, só que A não pode ser zero, pelo que eu acabei de explicar, tá bom? Então, por exemplo, se eu tiver A igual a 3 e B igual a 2, por exemplo, eu vou ter a seguinte equação do primeiro grau. 3x mais 2 igual a zero, tá? Grau da equação. Da equação, pessoal, é o número do expoente aqui do x, tá? O quanto o x está elevado, tá? No caso, quando não tem número nenhum, é o 1, que a gente não precisa colocar. Então, o grau da equação, primeiro grau, tá? Se você encontrar algo desse tipo, se nós colocarmos, por exemplo, x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a zero, isso aqui seria uma equação do segundo grau, porque esse x está elevado ao quadrado, tá bom? Então, nossa aula de hoje é a equação do primeiro grau. Então, não é o nosso objetivo esse x ao quadrado, tá? Ah, professor, pode ser outra letra? Pode ser, por exemplo, f mais 3 igual a zero. Isso é uma equação do primeiro grau. No lugar do x eu coloquei f, não importa qual seja a letra, tá? O que importa é o grau da equação. Ou seja, eu posso ter isso aqui, por exemplo. Aí, no caso, eu posso juntar esses dois termos aqui para dar 3x mais 3 igual a zero. Então, aqui eu tenho uma equação do primeiro grau por causa do grau, que é 1, tá? Pode ser fração, eu posso ter x sobre 2 mais 5 igual a zero. Pode não ter esse termo aqui que é o b, o b pode ser zero. Falei que o b pode ser zero, né? O a que não pode ser zero. Pode ser 3x igual a 7, por exemplo, tá? O importante é aqui ser 1, quando não tem nada é 1, porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 2 elevado a 1, 2. 7 elevado a 1, 7. Por consequência, x elevado a 1 é igual a x. Por isso que a gente não coloca o expoente aqui quando é zero, tá bom? Então, a gente falou aqui de incógnita, falamos sobre a equação do primeiro grau. Vamos a um problema bem simples de aplicação da equação do primeiro grau. Por exemplo, Anderson e Beto decidem comprar um refrigerante que custa R$5. Sabendo que Anderson vai contribuir com R$2, qual é o valor que Beto precisa contribuir para realizar a compra do refrigerante? Então, olha só, vou usar as letras A e B no lugar das incógnitas. No caso do A, eu não vou precisar usar, porque A eu já sei que contribuiu com R$2. Mas só para a gente ilustrar aqui, ó, A de Anderson mais B de Beto
é igual a 5. No lugar do A, eu sei que é 2. No lugar do B, eu não sei, é meio incógnita. E aqui vai ser igual a 5. Tá bom, pessoal? Aqui, pessoal, para a gente resolver isso aqui, a gente precisa achar o valor de B. É o B que me interessa. O que está aqui me atrapalhando para eu descobrir o valor de B é o 2. O 2, quando não tem sinal nenhum aqui, ele é positivo. Então, eu vou pegar esse 2 aqui e vou passar para o outro lado. Essa é o dispositivo prático, tá? Tem duas formas de eu resolver isso. Passar para o outro lado ou diminuir 2 dos dois lados da equação, tá? Então, vamos fazer das duas formas. Primeiro, vamos fazer da forma diminuindo. Ó, se eu diminuir 2 aqui, dessa parte da equação, eu tenho que diminuir 2 da outra parte da equação, já que é uma igualdade, tá vendo? Então, como é que ficaria isso aqui? 2 menos 2, esse pedaço aqui, 2 menos 2 vai dar 0, mais B é igual 5 menos 2, 3. Então, B é igual a 3, tá? Eu sei que esse problema daria para fazer de cabeça, mas é só para a gente trabalhar com as operações e entender como é que funciona uma equação do primeiro grau, tá bom? Uma outra forma prática de se fazer isso aqui seria aquela história de passar para o outro lado que eu falei para vocês. Ó. Se eu pegar o 2, que é positivo, que está me atrapalhando, e passá-lo para o outro lado, deixa eu tirar esse menos 2 aqui, como é que eu vou ficar com isso aqui? O 2 eu vou passar para o outro lado, eu brinco com meus alunos que é a regra do peteleco. Essa regra do peteleco, ela altera a operação que eu estou fazendo aqui. Então, aqui é a operação de soma, quando eu vou para outro lado, quem ficou aqui sozinho é o B, que eu queria achar o valor mesmo. Quem já tem do outro lado é o 5. E essa operação inversa da soma é a subtração. Então, B é igual a 3. Então, Beto irá contribuir com R$3, tá bom? Vamos a outro exercício aqui, ó, um pouquinho mais elaborado, mas também bem facinho. Fernanda nasceu 8 anos depois de sua irmã Júlia. Por coincidência, eu tenho uma sobrinha e afilhada Fernanda e Júlia. Em um determinado momento da vida, Júlia irá possuir o triplo da idade da irmã. Então, olha só. Se a gente olhar aqui, ó, tem uma palavrinha-chave, ó, triplo. O que é triplo em matemática? É 3 vezes o valor. É multiplicar o valor por 3, tá bom? Se eu pegar um valor e multiplicar por 3, eu faço o triplo, tá? Então, vamos ver, ele quer que eu calcule a idade das duas nesse momento. Em que momento da vida vai acontecer isso? E a idade das duas. Na verdade, eu quero só a idade das duas nesse momento, tá bom? Então, vamos fazer com letras aqui, que seriam as incógnitas, que seriam as funções do primeiro grau. Olha só, quando a Fernanda nasceu, a Júlia vai ter 8 anos. Então, Júlia é igual à idade da Fernanda mais 8. Porque quando a Fernanda nasceu, a Júlia já tinha 8 anos. Se a Fernanda nasceu 8 anos depois, a Júlia tinha 8 anos. Então aqui, ó, 0. Então Júlia tem 8 mais 0, 8 anos. Quando a Fernanda tiver 1 ano, a Júlia vai ter 9, tá? Então vai chegar um determinado momento que a Júlia vai ter o triplo da idade da Fernanda. Que momento é esse? A gente tem que transformar isso em letra também, esse triplo, em letras também, fazer uma equaçãozinha com essa relação. A primeira relação, ele falou aqui, que a Fernanda nasceu 8 anos depois. Então, essa é a nossa primeira relação entre a idade das duas. Agora, a outra relação, a Júlia, é a relação que eu quero, irá possuir o triplo da idade da irmã. Então, Júlia vai possuir o triplo, que é 3 vezes a idade da irmã, tá? Então, tá montado aqui
as minhas duas equações e eu quero saber em que idade isso vai acontecer. Se j é igual a f mais 8 e j é igual a 3f, logo eu posso falar que 3f's é igual a f mais j, certo? Se j é igual a j, 3f é igual a f mais 8, tá bom? Então, 3f é igual a f mais 8, beleza? Aí, eu vou pegar esse f aqui, o objetivo sempre é deixar a letra sozinho, tá? Para eu achar o valor da letra. Então, vou pegar esse f e vou jogar para o outro lado. Lembra que eu falei que eu posso pegar um valor e jogar para o outro lado, passar a igualdade aqui? Aí eu tenho que fazer a operação inversa que ele está fazendo aqui. Quando não tem nada, o sinal aqui é positivo. Então, vai para o outro lado, negativo, beleza? Então, quem já existia do lado de cá? 3f, já estava aqui. Quem está chegando, mudando o sinal, ou melhor, fazendo a operação contrária, né? É o mais f. Então, vai ficar menos f igual... Quem ficou do lado de cá? Quem já estava do lado de cá? O 8, beleza? Agora eu vou fazer essa operação aqui, ó, 3f menos f. Se eu tenho 3 de alguma coisa e tiro 1 de alguma coisa, eu fico com 2 daquela coisa, certo? 3f menos f, 2f's, tá? Tá ficando feio aqui o f, mas dá para entender que é um f, né? Igual a 8. Agora, pessoal, entre uma letra e um número, a operação que tem aqui é a operação de multiplicação, tá? E o que está me atrapalhando para o meu f ficar sozinho? Esse 2. Então, eu vou pegar esse 2 aqui e vou jogar esse 2 para o outro lado. Quando eu jogo 2 para o outro lado, ele faz a operação inversa, tá? Qual a operação inversa da multiplicação? Muito bom. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Se você pensou aí enquanto estava vendo o vídeo, muito bom. Então, 8 divididos por 2, ou em forma de fração, tá? Eu coloquei dividido aqui porque eu estou com pouco espaço. Então, f é igual a 8, já dei a resposta, né? 8 dividido por 2, 4. Então, nesse momento que a Fernanda tiver 4 anos, elas vão estar com essa relação de triplo. Aí eu pego aqui qualquer uma das duas equações e substituo o f igual a 4. Vou pegar essa de cima aqui, ó, Júlia é igual, o valor de Fernanda eu já sei que é 4, mais 8. Então, Júlia vai ter 12 anos, tá? Então, quando Júlia tiver 12, Fernanda 4, é o momento que elas têm o triplo. A Júlia tem o triplo da idade da Fernanda. Eu poderia ter usado essa equação aqui também, tá, pessoal? Eu poderia ter substituído nessa outra equação aqui. Eu tenho essa, foi onde eu substituí, e tenho a de baixo. Se eu substituísse nessa, daria a mesma resposta. Vou fazer de azul aqui para ficar diferente. Ficaria J é igual a 3, que multiplica, aí no lugar do F eu vou colocar 4. Então, J é igual a 3 vezes 4, 12. Mesma resposta. Tá bom, pessoal? Aí aqui, na próxima página, eu deixei uns exercíciozinhos para vocês fazerem, tá? Vocês irem tentando fazer. Eu não falei de parênteses, mas nesse parênteses aqui, vocês tomem cuidado que você tem que fazer a distributiva. 3 vezes x, 3x, e 3 vezes menos 5 vai dar menos 15, tá? Eu vou deixar vocês tentarem fazer e num próximo vídeo eu faço esses exercícios aqui, tá? Aí, na próxima página, eu vou ter o gabarito. Então, vocês pausem o vídeo, copiem, tentem fazer e depois vocês peguem o gabarito, tá? Vou dar uma pausa aqui para vocês pausarem o vídeo para não pegar o gabarito antes de fazer, tá? Já fizeram? Se já fizeram, então agora tá aqui o gabarito, tá bom? Aí numa próxima aula, mais à frente, eu faço os exercíciozinhos aos poucos. Se vocês tiverem dúvida, mandem as dúvidas nos comentários para a gente poder
atuar diretamente na dúvida de vocês, tá bom? Essa foi uma aula bem simplesinha sobre a equação do primeiro grau, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, dê um like, se inscreva no canal para nos ajudar, tá bom? Agradeço a paciência e a audiência de vocês e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!